E aí, gangue, bem-vindos ao Escrevível, eu sou a Coral Reis e tu tá assistindo a uma série, tá? Onde eu estou mostrando todo o meu progresso nesse meu projeto / desafio de escrever um livro novo em 30 dias, o mais clichê possível. Então aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também já dá um confere aqui na playlist para ver as etapas anteriores, onde eu apresentei aí a minha proposta, né, a minha ideia, e fiz a primeira parte do planejamento, que eu tô tentando planejar o mínimo possível, né? Mas eu fiz umas anotações a respeito da estrutura da história e agora eu vou fazer a mesma coisa a respeito dos personagens. Continuo fanha, continuo rouca, afinal de contas é o terceiro vídeo, porém é o mesmo dia. Então vamos lá, peço perdão pelo vacilo, não dá pra esperar mais. Gente, é o seguinte. Eu costumo fazer fichas de personagens mega extensas, porque eu amo construir personagem, eu amo essa etapa, tá? Se vocês derem uma olhada aqui no meu Notion, tipo, tem muita coisa. São mais de 200 perguntas que eu faço, tá? E eu respondo quase todas. Mas, como eu falei, a minha intenção aqui não é planejar demais essa história. Então eu vou tentar me manter só nessa parte aqui que eu gosto de usar, que é o que vai ficar mais presente na história, o que vai ser realmente explorado durante a narrativa. Eu vou começar. Eu não tenho nome pra ninguém ainda, mas eu vou começar por ela, né? Nessa história, onde o principal plot ali é um casamento por contrato. Então eu acho que uma coisa que eu vou explorar bastante aqui é o fato de ela ser muito certinha. Ela é muito certinha, ela segue as regras, ela segue as leis, ela é, né, ali toda politicamente correta, ela é muito preocupada com tudo, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Tipo, ela tá sempre preocupada com o que as pessoas vão pensar dela, ela tá sempre preocupada em como as coisas vão ser resolvidas, ela tá sempre... a cabeça dela não para. Essa é a questão, a cabeça dela nunca para. Ela vai ser... Como é que ela vai ser? Eu acho que um defeito dela... Opa. Cacete. Um defeito dela é que ela é ansiosa. Quando as coisas começam a sair do controle dela, quando ela já não sabe mais o que fazer, quando as coisas começam a dar errado, ela fica muito ansiosa. Isso vai ser um defeito. Tipo, ela vai ficar meio surtada, meio paranoica às vezes. Então, ela tem essa coisa, assim, que vem um pouco, né, desse histórico da família dela que eu já expliquei nos outros vídeos, onde eles são muito controladores em relação a ela, onde ela tem que provar o valor dela o tempo inteiro. Então, perder o controle pra ela é um problema grave e, né, é bom eu lembrar disso aqui durante a narrativa. Qualidades. Uma coisa que eu pensei agora que eu acho que não se enquadra em nenhum desses. Acho que eu tenho esse espaço aqui justamente pra isso. Ela é muito pontual. Sabe por quê? Porque eu imagino, inclusive, que ele, o amigo, né, o par romântico dela, como eles já são opostos naturalmente, vai ter também muito esse contraste entre ela ser pontual, chegar sempre na hora, esperar tudo certinho, e ele tá sempre atrasado. Tanto na primeira parte da história, onde eles ainda estão no colégio, né? Eles têm os horários lá para estudar, para fazer aquelas aulas particulares. Ela sempre chega na hora, chega até adiantada e sempre espera por ele um tempão. Isso vai fomentando o ódio que ela tem por ele naquela época. Depois, na outra parte da história, onde eles já são adultos e ela começa a trabalhar com ele, a mesma coisa. Ela chega para as reuniões e tudo mais, e ele tá sempre atrasado. Então eu acho que vai ser uma coisa legal que vai gerar muitas cenas entre eles. As qualidades dela, eu tenho que pensar. Ela é muito inteligente. Não é só porque ela tem esse estereótipo da nerd no começo da história, mas isso acabou motivando ela a ser muito estudiosa
Então, ela é muito inteligente em muitas áreas. Ela gosta de adquirir conhecimento, é quase um hobby dela. Saber curiosidade, saber coisas. Toda vez que ela tem uma dúvida aleatória, ela vai lá e pesquisa. Então, ela é inteligente, ela tem essa qualidade dela e talvez isso possa vir a ser útil em algum momento em que ela precise mais uma vez mostrar o valor dela, ou que talvez ela não precise, mas que isso reflita de alguma maneira. Cara, eu pensei aqui um defeito dela é que ela é carente. Mas ela é aquele carente assim que, tipo, eu não vou botar isso na história de uma maneira que pareça dependência, mas ela tá tanto tempo sozinha e ela é tão fria e distante no geral por causa dessa coisa da família, que quando ela tiver essas interações que são realmente mais profundas, que geram mais conexão, ela vai sentir essa carência, ela vai sentir que ela não teve, né, esse... Deixa eu silenciar aqui o grupo rapidinho. Pra mim é muito importante essa etapa de silenciar as coisas e tirar as distrações do caminho. Então eu acho que vai ser um defeito dela também, porque, querendo ou não, talvez isso impacte. Eu acho que na verdade isso vai impactar principalmente lá na primeira fase da história, né? Onde ela vai reconhecer, no momento em que ele descobrir que ela é virgem e falar que não quer mais ficar com ela, e aí ele vai jogar, vai falar, tipo, as virgens geralmente se apegam demais. E aí ela talvez reconheça que mesmo se ela não fosse virgem, ela provavelmente se apegaria porque ela é muito carente, ela não tem atenção e ela gostou de ter atenção, então naquele momento talvez ela já reconheça isso nela e lá na frente isso vai ser reforçado porque talvez até um dos motivos para ela aceitar estar nesse casamento de fachada seja o fato de que, apesar de tudo, o noivo dela, ele dá alguma atenção para ela. Se você não tá entendendo nada do que eu estou falando, você vai ter que assistir os vídeos anteriores, onde eu explico bem certinho o plot da história, como é que eu tô construindo, quem são os personagens, qual que é o rolê. Aqui eu tô focando só no personagem mesmo. Tá certinha, preocupada com tudo, inteligente, ansiosa, carente, pontual. Ela é... não sei, mas eu pensei aqui nele uma coisa que eu vou fazer. Eu pensei que ele vai ser, embora ele passe essa imagem de responsável, ele vai ser muito profissional. Porque eu acho que nessa altura ele continua vivendo ali, Marajá, vida boa, mas eu acho que ele já construiu alguma coisa pra ele que o deixe menos dependente do dinheiro da família. Claro que ele já começou do topo, ele investiu o dinheiro da família em alguma coisa pra ele e deu certo, e agora ele tem o próprio dinheiro, ele continua sendo muito rico, mas ele é muito profissional. E eu acho que vai ser legal justamente para contrastar com essa imagem que ele passa de que ele é irresponsável. E ele não se importa que as pessoas pensem que ele é irresponsável. E eu acho que isso também vai pegar muito pra ela, né? Nessa coisa assim de ele não se importar que as pessoas estão falando dele, porque ele faz o dele, ele tá tranquilo, ele deita a cabeça no travesseiro sem remorso depois e é isso. Então, também pra ele não continuar sendo um porra louca desde sempre, né? Tipo, ele vai ter que ter alguma coisa ali pra atrair ela também. Então eu tenho que pensar nas qualidades pensando nela, no que ela veria nele, né, a ponto de desistir dos planos dela pra ter uma vida mais simples com ele. Então ele vai ser profissional, ela vai prezar por isso. Cara, a personalidade dele é o seguinte: porra louca. É isso. Ele é porra louca, ele faz o que ele quer, ele tem tudo. Ele é mimado, sim. Apesar de, né, estar
se desvinculando da família aos poucos, criando o próprio caminho. Ele é mimadinho, ele tem tudo que ele quer, ele gosta disso. Ele... O que mais que ele pode ser? Mulherengo. Não tem jeito, esse aqui vai pegar todas. Vai se apaixonar depois pela alecrim dourado, mas vai pegar todas antes. Defeitos, ele precisa de defeitos. Eu acho que o defeito dele tem que ser uma coisa que irrite muito ela. E tem que ser algo que ele decida abrir mão depois. Por ela. Tipo, ele precisa mudar isso pra poder ficar com ela. E seria meio que a prova de que ele realmente gosta dela, porque ele se deu o trabalho de mudar esse traço dele. Então, eu vou... Ai, gente, peraí, deixa eu ver se tem aberto aqui em algum lugar já. Eu tenho uma lista, não tenho a lista de defeitos. Não, eu tenho uma lista de adjetivos, vou até trazer pra cá. Vou ver se alguma coisa se encaixa nisso que eu tô imaginando. Ele pode ser... ele é carismático. Eu acho que isso vai pegar. Isso aqui, ó, com certeza. Ele é carismático. Isso vai pegar em oposto dela, porque ela não é tão carismática assim, mas ela é uma boa atriz. E aí ela vai ficar meio de cara de como pra ela é um esforço ser educada, ser agradável, e pra ele é natural. Uma coisa que eu pensei é isso aí, gente, vai e volta, né? Pensei nela agora. Essa coisa da atuação dela, eu vou botar aqui outros, atuação, sonho de ser atriz. Eu acho que talvez ela até tivesse esse sonho em algum momento da vida dela e por ter que seguir, né, as expectativas da família, ela acabou sendo o que a família precisava. Mas é por causa disso, talvez, que ela seja muito boa em atuar. E aí eu tô pensando que essa atuação dela vai funcionar como também um gatilho pra ele. Porque quando ele descobre que ela tá noiva, e quando ele tiver a oportunidade de presenciar essa relação dela com o noivo, né, pela primeira vez, a interação deles, ele vai achar que ela realmente gosta dele. Porque ela tem que ser uma boa atriz para a família, né, para a família acreditar ali que aquele casamento vai dar certo. E só que não é isso que ela sente, mas ela é muito boa atuando e aí ele vai acreditar na atuação dela e vai entrar um pouco esse conflito entre eles. Outra coisa que eu tinha pensado pra ela... Nossa, o que foi agora que eu falei? Eu pensei na hora que eu tava fazendo o negócio dele. Pensando que talvez ele possa ser egoísta, mas eu não sei em que nível eu conseguiria encaixar isso na história, na trama. Mas eu vou deixar aqui. Eu acho que ele é esquecido. Acho que ele é esquecido porque daí, tipo, às vezes ele vai marcar os compromissos com ela, vai esquecer. Talvez por isso que ele chegue atrasado em muita coisa, porque ele esquece. É um defeito também. Eu acho que é mais um defeito, na real, né? Que mais, gente? Eu confesso que eu não pensei muito nele. Mas eu acho assim que a princípio é isso aqui. Depois eu vou pensar em alguma particularidade pra ele, alguma coisa assim. Eu vou pensar nos nomes deles, vou tentar achar ali uma imagem de referência que possa me ajudar. Eu tô achando que mesmo não querendo planejar muito, eu acho que eu tenho pouca informação sobre ela, sobre a personalidade dela. É perfeccionista,
Só que eu acho que ser perfeccionista nesse caso seria um defeito ou uma qualidade. Ou eu vou botar como traço da personalidade dela mesmo. Ela é perfeccionista. Eu acho que uma outra qualidade dela é ser leal. Principalmente a família. Eu não sei se talvez ou o amigo vai se enfiar em alguma situação um pouco mais constrangedora, tipo, afinal de contas ela já tá lidando com as polêmicas dele, então talvez ele acabe se colocando em alguma situação um pouco mais complicada e ela tenha que provar a lealdade a ele também, e isso de alguma maneira cative ele. Olha aí. Olha o que eu já tô pensando. Eu acho que esse vai ser o ponto que vai cativar ele, porque como ele sempre teve esse estilo de vida mais largadão, mais foda-se e ostentando mesmo, talvez ele não tenha tido pessoas muito confiáveis ao redor dele, porque a maioria se aproximava por interesse mesmo, né? E ele, assim, até certo ponto ele não se importava, até certo ponto talvez ele saiba que as pessoas já chegam com esse intuito. Talvez em algum momento ele ache que ela está fazendo as coisas só porque ela está sendo paga para isso, mas eu acho que em algum momento ela vai se provar leal a ele e vai ser a virada de chave que ele precisa para investir nesse relacionamento e muito provavelmente mudar algum dos defeitos dele. Gosto disso. Eu acho que uma coisa que os dois vão ter em comum, os dois são materialistas. Eles vão ter isso em comum, definitivamente. Eu tô pensando em inserir mais um clichê. Eu tô pensando em inserir mais um clichê, só que reverso. Clichê invertido. Eu acho que ela vai ser ranzinza e ele vai ser sunshine. Droga, abri o negócio errado. Mas apesar disso, eu vou colocar aqui também que ele é solitário, para eu lembrar do lance lá da lealdade dela e tudo mais. Sunshine. Outros, vou botar aqui outros. Por que essa? Ah, tá, porque é secundário. Nos secundários eu coloquei menos opções, menos opções. O que eu falei? Solitário. Vou até botar uma nota aqui, tipo, ele sabe que as pessoas se aproximam dele por interesse. Ele não se importa, mas quando ela mostra lealdade a ele, ele fica mexido. Porque no geral eu acho que ele vai ser assim, tipo, bem de boa mesmo. Foda-se a galera, eu tô vivendo a minha vida, se eu tô curtindo, mesmo se a pessoa chega aqui com interesse e ela me faz feliz por aquele período, pra mim tá tudo bem. Acho que vai ter essa pegada. E eu acho que por enquanto é isso, gente. É só que uma coisa pra eu ter uma base mesmo. Eu não quero me aprofundar, eu não quero, é só pra eu ter uma orientação. É claro que se eu sentir que um desses personagens está saindo muito, né, do controle, tá mudando de personalidade muito drasticamente no meio da história, eu vou ter que voltar aqui e dar uma corrigida nisso, né? Talvez isso aconteça com ele, porque eu não consegui definir bem a história dele e o background, né? Geralmente é o background que define todo o resto. Então, no background dela ficou mais fácil eu saber como é que ela vai agir, como é que ela vai se comportar, porque ela tem, né, esse padrão que já vem ali da infância, que vem da família, que é a coisa da família cobrar muito dela e ela ter que provar o tempo inteiro que ela merece as coisas que ela tem. Então ela é muito centrada nesse sentido, é fácil entender, né, como é que a mente dela funciona. E já ele eu não tenho tanta noção assim, eu não sei como é que os pais dele são, como é que os pais dele agem em relação a isso, se eles
o tempo inteiro estão tentando fazer ele agir da maneira certa e por isso que eles contratam ela, ou se eles são negligentes e não estão nem aí pra ele. Então eu realmente não sei. Talvez eu tenha que pensar melhor nisso pra evitar que ele acabe mudando de personalidade no meio da história. Mas a princípio é isso. Eu já tenho aqui 2 arcos pra trabalhar e um pouquinho de cada personagem. Então, a próxima etapa, nesse caso, onde eu não vou onde eu não vou planejar mais nada, vai ser pura e simplesmente escrever. Eu vou começar a escrever o livro, vou abrir um documento no Docs e fazer as primeiras palavras que eu imagino que poderia ser o começo dessa história deles aí. E seja o que Deus quiser, gente. Eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí do processo. Eu espero que vocês entendam melhor agora, né, o que significa realmente planejar um personagem e que eu quero deixar claro que eu não acho que esse jeito que eu tô fazendo seja o jeito certo, tá? Não gosto muito de fazer isso, mas como eu falei, é uma história que eu tô me forçando a escrever, um desafio pra mim e eu realmente quero manter as coisas mais superficiais, então eu vou tentar não me aprofundar nos personagens, não me aprofundar no planejamento, pra não sair muito dessas primeiras camadas ali da história e manter a coisa bem clichê, bem, né? Mas ainda assim eu preciso do mínimo para poder desenvolver alguma coisa, para poder me conectar com o leitor de alguma maneira, né? Então eu não vou simplesmente deixar para lá e fazer de qualquer jeito. Eu quero ter alguma noção de onde eu tô me enfiando e por isso eu fiz esse pseudo planejamento. Mas eu espero que ajude com insights, com ideias de como, né, pensar nessa estrutura, de como entender como é que se faz um personagem e tudo mais. Então, curtam, compartilhem com outros escritores. Não esqueça de se inscrever no canal, que a partir de agora o bagulho vai ficar louco e eu tenho até o dia 30 de setembro para terminar essa história.